Olá! Com a chegada do inverno, os casos de doenças respiratórias costumam aumentar. O tempo frio, a alta umidade e os ambientes fechados criam o cenário ideal para a circulação de vírus e o agravamento de problemas respiratórios. Para entender melhor por que isso acontece e saber como se proteger, o Sala de Entrevistas de hoje recebe a pneumologista Rebeca Stivel. Doutora, obrigado pela presença. Começo lhe perguntando por que os casos de doenças respiratórias aumentam tanto no inverno. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada aí pelo convite. No inverno acontecem algumas coisas de diferente, né, em relação às outras épocas do ano. Uma das coisas é que a gente costuma, por causa do frio, ficar em ambientes mais fechados. Ambientes mais fechados aumentam a chance de propagação de vírus e bactérias e, por isso, consequentemente, as doenças respiratórias no inverno são as primeiras aí das paradas das emergências. E quais são essas doenças respiratórias mais comuns que surgem ou se agravam no frio? No frio a gente tem várias doenças que podem se agravar. Então, por exemplo, pacientes que têm doenças respiratórias como doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que na nossa prática clínica mais comumente é decorrente do tabagismo, e asma, podem piorar no inverno justamente por causa da temperatura. A temperatura fria, né, só de estar frio, pode fazer com que a mucosa da via aérea desses pacientes piore, ou seja, inflame, e eles acabem tendo uma exacerbação, uma crise da doença, levando eles à emergência. Além disso, a gente tem maior circulação de vírus respiratórios no inverno, um deles é o da influenza, que está aí também em primeiro lugar agora nas infecções respiratórias, principalmente aqui em Rio Grande. E a outra coisa que acontece no inverno, justamente além de circular mais o vírus, a gente está se disponibilizando mais para o vírus, ficando em ambientes mais fechados. Então, tudo isso agrava essas possibilidades de doenças respiratórias no inverno. Além das pessoas com doenças pré-existentes, quem mais é mais vulnerável a pegar alguma doença de inverno? Então, assim, os pacientes mais vulneráveis, né, que a gente já conhece, são aqueles que têm doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, então, hipertensão, diabetes, que pode fazer lesão em órgão-alvo, principalmente coração. Esses pacientes são mais propensos a pegar a doença respiratória e a ter desfechos ruins, ou seja, a ter consequências ruins, como internação hospitalar, internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica. Além disso, os outros pacientes que são mais propensos são os pacientes 60 a mais. Então, ter mais idade aumenta a chance da gente ter uma doença mais grave. E os pacientes mais novos também. Então, abaixo de 12 anos também são os pacientes que a gente tem que ficar de olho aí se pegarem uma infecção respiratória, porque tem maior risco de ter alguma alteração mais grave, de internação em UTI, de necessidade, por exemplo, de ventilação mecânica. Quem sofre de asma, bronquite, tem que redobrar a atenção? Tem que redobrar a atenção e uma outra, não só quem sofre de asma e bronquite, né? Asma, DPOC e bronquite, que são as doenças principais que a gente vê aí na nossa prática clínica, mas eu faço um apelo aí para quem tem doença cardiovascular, que é mais da metade da população, quem é hipertenso, quem já teve um infarto agudo do miocárdio, quem tem diabetes, por exemplo, que aumenta a chance de infarto. Esses pacientes, quando pegam um vírus respiratório no inverno, por exemplo, influenza, eles têm 6 vezes mais risco de ter um infarto, de ter um novo evento cardiovascular. E existe alguma recomendação específica para essas pessoas? Existe vacinar. A gente tem que vacinar. Inclusive, a Prefeitura aqui de Rio Grande tem uma excelente campanha de vacinação. Ela está aí em locais fora até do posto de saúde, que seria o local onde a gente vai se vacinar geralmente. Ela está fazendo campanhas em locais onde tem maior circulação de pessoas. Por exemplo, na festa junina do Cassino, tinha lá um posto da prefeitura vacinando as pessoas que estavam ali na festa junina. Então, isso é muito interessante, porque faz com que a vacina vá até as pessoas. E o nosso trabalho é se vacinar. E a vacinação está aí disponível, principalmente para os grupos de risco, que são essas pessoas, 60 a mais, pacientes que têm comorbidades. Que tipo de comorbidade? Hipertensão, diabetes, quem já teve uma doença cardiovascular, por exemplo, quem já teve um evento cardiovascular como infarto agudo do miocárdio,
doenças respiratórias como DPOC, asma, essas pessoas têm que se vacinar. Bom, já que a senhora falou na vacina, como é que ocorre o processo de imunização? Então é assim, a gente apresenta para o nosso organismo uma pequena partícula do vírus para que esse organismo comece a dar um start ali, um começo na nossa resposta imunológica. Então a gente vai acabar produzindo anticorpos, né, que são ali o produto desse sistema imunológico para combater essa partícula pequena do vírus. A gente pode ficar bem tranquilo que a vacina da gripe, por exemplo, ela não dá a doença da gripe, né? O que acontece? A gente vacina ali com uma pequena, mas muito pequena partícula do vírus da gripe, inativado, inclusive, dentro do nosso organismo, apresenta esse sistema ali de proteínas, que é essa partícula viral, para o nosso sistema imunológico, e as células do nosso sistema imunológico vão produzir anticorpos contra essa partícula viral. E isso vai deixar a gente imune quando a gente se colocar em contato com o vírus real, com o vírus todo da gripe daí. Mas essa imunização, ela não é imediata, né? Quanto tempo leva para a pessoa de fato estar protegida? Pelo menos 15 dias. O nosso organismo ele tem um tempo ali para produzir anticorpos. E a gente diz que é pelo menos 15 dias para que dê tempo do nosso sistema reconhecer aquela partícula do vírus, produzir anticorpos o suficiente para nos manter imunes daí àquele vírus. E a pessoa fica imune por quanto tempo, doutora? Depende, porque, por exemplo, o vírus da gripe, né, a gente sabe que ele muda todo ano, ele tem a capacidade de mutar. Então, a cada ano, existe uma circulação de vírus diferentes. Igual como aconteceu com a Covid também, que vinham várias ondas, várias cepas diferentes. A mesma coisa acontece. Então, a gente tem que se vacinar pelo menos todo ano, né, principalmente os grupos de risco, e dependendo do grupo de risco, da gravidade da doença que a pessoa tenha previamente, a gente recomenda até de 6 em 6 meses, para que ela se mantenha imune. Se a pessoa já está com sintoma gripal, não deve se vacinar naquele momento? O ideal é que ela sempre consulte um médico para avaliar, porque às vezes um sintoma gripal mais grave, que realmente se determine ali um quadro que seja de gripe e tudo, a gente não recomenda a vacinação naquele momento, porque o sistema imunológico daquela pessoa já está sobrecarregada, tentando dar conta daquela doença, daquele quadro naquele momento. Mas, às vezes, o que acontece? Tem alguns pacientes que não se vacinam porque meu nariz está escorrendo ou porque eu estou espirrando, mas isso é um quadro crônico que acontece o inverno inteiro, por exemplo, decorrente de uma rinite e não decorrente de uma gripe. Então, eu sempre recomendo, converse com o seu médico. O seu médico vai definir se aqueles sintomas que você está apresentando contraindicam uma vacinação para gripe ou não. Porque as pessoas costumam dizer que se a pessoa está com princípio de resfriado, de gripe, toma a vacina, aí mesmo que o sintoma aflora. Isso é mito ou tem uma correlação? É um mito, na verdade. É um mito? É um mito. É porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente recebe a vacina, por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela tem alguns recipientes ali junto com a vacina para justamente fazer com que o nosso sistema imunológico responda adequadamente àquela vacina. E isso pode fazer com que tenha alguns sintomas. E alguns sintomas que pode dar um pouquinho de cansaço, às vezes de prostração, um pouquinho de dor no local da vacina, às vezes um pouquinho de dor de cabeça. Esse tipo de sintoma relacionado à própria vacina são comuns e não necessariamente relacionados a uma piora de um quadro já existente. Agora, doutora, quem já teve Covid-19 precisa ter um cuidado a mais no inverno? Depende de quais foram as sequelas, né? Assim, vamos combinar uma coisa, né, Guilherme? Todo mundo precisa ter cuidado no inverno, tá? Vamos combinar. Mas alguns mais, outros menos. Alguns mais, outros menos. Mas assim, todo mundo precisa ter cuidado no inverno, por quê? Porque sim, circulam muito mais vírus, a chance de você ter uma infecção respiratória é muito maior. Então, a gente precisa ter cuidado. Quem teve Covid-19, se teve uma doença grave no momento da Covid-19, e eu considero grave aqueles pacientes que ficaram internados durante a pandemia, por exemplo,
esses pacientes precisam ter um cuidado um pouquinho maior, porque pode ser que eles tenham algumas sequelas já no organismo deles relacionadas à doença prévia. Então, eles, quando em contato a outros vírus, inclusive novamente ao vírus da Covid, eles podem ter um quadro mais grave. Então, eles precisam tomar mais cuidado. Mas lembrando que todo mundo precisa tomar cuidado com o vírus da Covid também. Pessoal, vacina para Covid também está no posto de saúde e também é disponível principalmente para os grupos de risco, especialmente os pacientes 60 a mais, porque esses pacientes, a gente já sabia da pandemia, são os pacientes que têm maior risco de desenvolver doenças graves quando expostos ao vírus. Eu, por exemplo, sou profissional da saúde e tenho asma, então eu tenho 2 características que me incluem em grupo de risco para tomar a vacina da Covid e tomei a minha vacina da Covid agora, no último domingo, na festa junina lá do cassino. É importante ter um espaçamento, né, entre a da Covid e a da gripe. A gente recomenda pelo menos 15 dias. 15 dias é o suficiente? Na verdade, depende. A da vacina da gripe e da Covid, ela pode ser administrada ao mesmo tempo, tá? Se tiver disponibilidade lá no posto de saúde para que ela seja administrada ao mesmo tempo, ela pode ser administrada ao mesmo tempo um braço da Covid e um braço da gripe. Não tomei, né? Não tinha essa disponibilidade, ou eu estou com receio de tomar as 2 ao mesmo tempo, porque pode me dar um pouco mais de efeito colateral, eu ficar um pouco mais prostrada, eu ter dor no local, ter dor de cabeça e tudo mais. Então, 15 dias de intervalo é o suficiente. Maravilha. Vamos fazer uma pausa, doutora? Claro. Vamos lá. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Estamos recebendo hoje aqui no Sala de Entrevistas a pneumologista Rebeca Stivel para falarmos sobre os cuidados que é preciso ter nessa época do ano com as doenças respiratórias. A gente volta já já. Fica por aí. De volta com Sala de Entrevistas, recebendo hoje a pneumologista Rebeca Stivel. Nós estamos falando sobre as doenças mais comuns no inverno e os cuidados que são preciso ter. Doutora, a senhora falava no bloco anterior que o vírus da gripe, do resfriado, circula mais no inverno. Por que isso acontece? É sazonalidade do vírus. Uma das coisas, por exemplo, que se propaga maior é justamente que a gente fica mais em ambientes fechados. Existe circulação do vírus em todas as épocas do ano, mas geralmente no inverno existe maior sazonalidade desses vírus, que é o vírus da gripe. As máscaras podem ajudar a prevenir esse contágio? Podem, e eu sempre recomendo para os pacientes que já têm doenças respiratórias que tomem um pouco mais de cuidado. Então, por exemplo, evitar ambientes aglomerados é a recomendação que eu sempre faço para os meus pacientes. Não conseguir evitar ambiente aglomerado, eu vou precisar me expor. Por exemplo, vou precisar ir no pronto-socorro e lá eu sei que vai ter muitas pessoas e provavelmente muitas pessoas já contaminadas ou já com algum vírus respiratório. Eu vou para lá com máscara para me proteger. A gente viu sim que as máscaras, por exemplo, reduziram durante a pandemia a chance dos pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbarem da sua doença de base, ou seja, terem uma crise. Então, as máscaras, elas nos ajudam a nos proteger um pouco mais. Agora, mais difícil do que conseguir evitar ambiente fechado, eu acho que é a pessoa conseguir manter o ambiente arejado, né, com esse frio. Que dica que a senhora dá? É muito difícil manter o ambiente arejado com esse frio. Eu entendo, porque eu sinto na pele o frio também, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ambientes mais arejados, tentar, assim, eu não tenho nenhuma dica específica para dizer assim, como é que eu vou me manter num ambiente que seja arejado e que não fique fechado ao mesmo tempo. Não tem como, né? Para que eu tenha um ambiente arejado, eu vou ter que abrir a janela. A dica é, use bastante roupa para que você consiga ficar ali com a janela aberta, naqueles espaços principalmente onde tem maior circulação de pessoas. A pessoa sai de casa de manhã para trabalhar, deixa a casa aberta, volta, fecha, resolve? Na verdade, depende da quantidade de pessoas que moram ali, né? Depende da quantidade de pessoas que moram ali. Quanto mais arejado o ambiente onde essas pessoas estiverem, no momento em que elas estiverem, não adianta só quando eu não estou em casa eu deixo aberto e depois eu volto.
vai diminuir a circulação de vírus. Então, a ideia é que ele fique arejado a maior parte do tempo. O uso de umidificadores, inalação caseira, ajuda ou atrapalha? Depende de que tipo de inalação caseira, né? A gente não recomenda nenhum tipo de inalação caseira, por exemplo, com óleos, chás, que não seja de recomendação médica. Até isso é muito importante, muito preocupante. Pessoas que inalam óleo ou óleos essenciais, existem algumas alterações que podem ocorrer na inalação desses óleos, então é muito preocupante que isso se faça sem acompanhamento médico. Então é muito importante que toda inalação seja feita com acompanhamento e recomendação médica. Óleos essenciais, você tinha me perguntado inalação caseira, então não, sem recomendação médica de jeito nenhum, porque isso pode fazer pneumonia, pode fazer inflamação das vias aéreas, pode piorar e agravar um quadro de asma. E a tua outra pergunta? Sobre o uso de umidificadores. Ah, sim. Umidificadores aqui em Rio Grande acho difícil, né? Porque nós já temos uma umidade relativa do ar aí bem importante. Não vejo por que a gente utilizar mais um umidificador aí nesse contexto. Em ambientes que são muito secos, de fato, a gente recomenda o umidificador, porque daí a umidade relativa do ar é muito baixa e a secura do ar também pode fazer lesão da via aérea. Mas só nesse contexto. Agora, falando da automedicação, que costuma aumentar bastante no inverno, quais são os riscos e por que a automedicação é uma prática que deve ser evitada? Deve ser evitada primeiro, porque quem se automedica atrasa a sua consulta médica, atrasa a sua avaliação médica. E atrasar uma avaliação médica, principalmente num contexto, por exemplo, de inverno, pode ser o caminho aí, por exemplo, para um infarto agudo do miocárdio, para um ataque do coração. Então, assim, não se automedique. Às vezes, aquele sintoma de dor no peito que você está achando que está relacionado, por exemplo, a uma gripe, pode ser o início de uma gripe ali acontecendo, mas pode ser um infarto agudo do miocárdio que acontece 6 vezes mais em pessoas que têm, por exemplo, gripe. Então, é importante que você não se automedique, primeiro, para não atrasar uma conduta médica que seja realmente necessária e emergencial. E segundo, automedicação, tanto com remédios caseiros quanto com medicações que não são recomendadas por um médico, pode fazer com que esse paciente, por exemplo, tenha uma alteração de fígado, levando a hepatite medicamentosa. Então, automedicação de jeito nenhum, procure o seu médico, vá à unidade básica de saúde. E tudo que você for, tanto tomar quanto inalar, precisa ser recomendado e por consulta, por avaliação médica real ali, não dá para se automedicar. Agora, por que o inverno, doutora, aumenta o risco do infarto? Na verdade, o infarto acontece mais no inverno, o que é bem comum. Primeiro que o inverno faz com que a gente tenha... você mesmo deve sentir. Você não sente que os teus músculos ficam mais rígidos no inverno porque você está tentando aí se proteger e formar calor e tudo mais? E geralmente no inverno você não fica às vezes com os dedos mais roxinhos na periferia? Isso acontece porque você está vasocontraindo. Você tem vários vasos no teu corpo e para que você mantenha a tua temperatura e principalmente a temperatura aqui das extremidades, você vai fazer uma vasoconstrição. Quando você faz isso, você aumenta a tua resistência vascular. Então, o teu coração vai bombear sangue numa dificuldade maior. Porque antes o vaso que estava desse tamanho para ele bombear, agora reduziu de tamanho simplesmente por causa do frio. E daí isso faz com que essa vasoconstrição aumente a tua pressão arterial e faz, por consequência, em pacientes que têm doença do coração, uma maior resistência para esse coração funcionar, o que pode levar a infarto agudo do miocárdio. E o vírus da gripe, que circula mais no inverno, a gente sabe que agora está uma alta circulação de influenza, ele também vai aumentar a chance de infarto agudo do miocárdio, justamente por inflamação que ele vai causar. Ele aumenta a chance de inflamação dos vasos, fazendo com que aumente a chance de infarto agudo do miocárdio.
Aproveitar para fazer o alerta, doutora, como é que o infarto se manifesta? O que a pessoa sente para saber que ela pode estar tendo um infarto? Dor no peito é a principal manifestação, né? Uma dor no peito importante, que geralmente é desencadeada por algum esforço físico, pode ser relacionada a infarto agudo do miocárdio. E quem tem que prestar atenção? É uma dor repentina? Geralmente é repentina, mas existem pacientes que já têm doença arterial coronariana, que já têm doença do coração, que costumam ter uma dor padrão. Essa dor mudou, está diferente do que é o normal, também pode indicar um infarto agudo do miocárdio. E muito cuidado com os diabéticos, porque os diabéticos, eles têm mais dificuldade em sentir dor, inclusive a dor no peito. Então, às vezes, eles fazem infartos silenciosos. Então, por isso que eu te digo, não dá para se automedicar. Sentiu algo de diferente, tem que procurar avaliação médica, justamente essas pessoas que são os grupos de risco, 60 a mais, hipertensos, diabéticos, quem tem doença respiratória, para ser avaliado. E quais são os sinais de um quadro de gripe no inverno ou resfriado? Quais são os sinais de que esse quadro está evoluindo para algo mais grave? Porque às vezes a pessoa não dá bola, né? Pensa que é uma gripezinha e não vai buscar recurso. Isso é muito importante que busque recurso. O que a gente presta mais atenção, por exemplo, para uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que seria um quadro gripal que piora, né? Que piora muito e que precisa de avaliação. Então, paciente que tem febre persistente por mais aí de 48 horas é indicativo de avaliação. Além disso, dor no peito é sempre indicação de avaliação. Falta de ar é muito importante. Se você tem uma gripe, mas não teve falta de ar, significa que talvez não tenha pegado o pulmão. Agora, se eu tive falta de ar, provavelmente teu pulmão já está sendo inflamado. Você precisa de avaliação, porque aquilo que era uma gripe pode estar virando uma pneumonia. E uma coisa que ficou bem difundida na pandemia, né? Na pandemia a gente tinha aqueles aparelhinhos de avaliação da oxigenação periférica, que são os oxímetros de pulso. Quem tem oxímetro de pulso em casa pode fazer a avaliação. Caiu aquela saturação, aquele númerozinho que está referente ao oxigênio maior do que 3% do seu basal, né, ou abaixo de 92%, esse paciente precisa de uma avaliação médica para justamente ver se não está acometendo ali aquele pulmão. Doutor, o nosso tempo está se esgotando, mas mais alguma informação que a senhora gostaria de dividir com quem nos acompanha? Eu gostaria de dar 5 dicas que eu sempre dou, né, para os pacientes. As 5 dicas são, primeiro, tenha as suas comorbidades controladas. Então, quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem asma, quem tem DPOC, precisa de um médico para chamar de seu, e a sua comorbidade, a sua doença precisa estar controlada no inverno. Estando controlada, a chance quando se expor a um vírus, a uma bactéria e fizer alguma doença, vai ser muito menor, tá? Além disso, alimentação balanceada, isso a gente sabe que é importante. Fazer uma atividade física, obviamente, depois de uma avaliação médica, uma atividade física regulamentada ali e bem organizada, bem prescrita, de acordo com a sua doença. Eu brinco que eu faço atividade física de pijamas, porque eu morro de preguiça de trocar de roupa, então eu faço de pijamas e de pantufa, mas eu faço todos os dias. O importante é que faça. E eu sou puérpera ainda, tô com um nenezinho de colo, ele vem comigo para fazer atividade física no colo. Além disso, a alimentação, né, a atividade física, evitar ambientes aglomerados. Se eu for para ambiente aglomerado, que eu me proteja, eu posso usar máscara para isso. E o mais importante de todos, a gente precisa se vacinar. A gente está aqui com uma cobertura vacinal, por exemplo, aqui no município, de pacientes 60 a mais, de 60%. Poxa, eu acho 60% muito ruim. A gente imaginando que pacientes que têm idade maior de 60 anos têm maior risco de desenvolver uma doença grave quando exposto ao vírus da influenza, eu preciso ter 100% de cobertura desses pacientes. Então, eu faço um apelo. Vão e procurem a unidade básica de saúde para que sejam vacinados para gripe, e os pacientes que têm comorbidades, que são 60 a mais, pacientes de 6 meses a 6 anos, esses pacientes precisam e têm indicação de fazer a vacina da gripe,
e alguns pacientes também vão ter indicação de fazer a vacina da Covid, e a gente está com vários postos aí de distribuição de vacinas, vale a pena ir se vacinar. Maravilha, tá dado o recado. Pneumologista Rebeca Stivel falando sobre as doenças mais comuns no inverno e os cuidados que são precisos ter para evitar e tratar essas doenças. Rebeca, obrigado pela presença. Eu que agradeço. O Sala de Entrevistas de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.